Bom, pessoal, é um vídeo de revisão, e aí, como vocês sabem que eu falo demais, e aí eu me perco, eu sempre uso os slides que eu já preparei para dar aula, né? Mas daí eu vou utilizar esse aqui, que é a linha do tempo, que daí eu tento fazer o resumo como ele deve ser, né? Resumido, não que nem foi o último resumo que tipo parece que foi a aula inteira, né? Então assim, a gente estudou o período da história republicana do Brasil, né? Que vai justamente vai desenvolver, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, no mesmo período, né? Que aquele módulo 1 que a gente estudou na outra aula, né? A gente viu a questão da Revolução Industrial, da Primeira Guerra, Segunda Guerra, quebra da Bolsa de Nova York, e etc e tal, né? E vem avançando, né, até a Guerra Fria, né? E o fim da Guerra Fria foi onde a gente parou, né? Então a gente vai ver o que está acontecendo na história do Brasil nesse mesmo período e tentar enxergar aquilo que estava ocorrendo junto, né, na história mundial, vamos dizer assim. Em história a gente fala de história geral, né, o que estava ocorrendo na história geral que acaba nos influenciando, tá? Então, assim, a história republicana do Brasil ela vai acontecer a partir de 1889 e a gente tem 4 fatores principais, tá, que a gente já estudou. Então, tem uma insatisfação do setor militar por conta que eles venceram a Guerra do Paraguai em 1870 e não havia tido promoções, nem aumento de remuneração e etc e tal, né? Então havia uma insatisfação do setor militar. Segunda coisa, havia uma insatisfação de uma nova elite econômica que já estava montada na grana, mas não tinha participação política, que eram os cafeicultores, né? Tinha cafeicultor em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também vai ter em outras regiões, mas os mais poderosos, eles vão estar concentrados em São Paulo, tá? Em terceiro lugar, vai ter, ao mesmo tempo, desenvolvendo e se fortalecendo uma série de partidos republicanos por todos os estados brasileiros, que vai dar uma alternativa para a forma de poder monárquico, tá? Isso daí vai fortalecer, porque antes de tu ficar tentando brigar com a monarquia para tentar achar um espaço no poder monárquico, era mais fácil derrubar a monarquia e implementar um outro governo. Mas que governo? Quem vai dar essa alternativa são os partidos republicanos. Aos moldes, claro, da Revolução Francesa, né? Tirando as monarquias e implementando repúblicas. E por último, que vamos dizer assim que foi a gota d'água, foi a proclamação, a abolição da escravatura, tá? Essa vai ser a gota d'água para pôr fim na monarquia brasileira, porque essas elites cafeicultoras, elas eram movidas à mão de obra escrava, e não só isso, né? As elites, né? A burguesia comum brasileira, dos grandes centros urbanos, também eram proprietários de mão de obra escrava e eles se sentiram lesados, sim, com a abolição da escravatura, tá? Tanto é que a proclamação da República e, consequentemente, a expulsão da monarquia vai se dar um ano depois, né? Vai ser em 1888, a abolição da escravatura, um ano depois já tem a proclamação da República. Então a gente tem um conjunto de fatores, tá, para colocar o fim, né, nessa monarquia brasileira e o início do período republicano, beleza? A primeira fase da República Brasileira é chamada de Primeira República e também pode ser chamada de República Velha, mas no primeiro momento ela foi chamada de Primeira República, tá? Qual é que é a principal característica, né? Ou melhor, as principais características desse período, tá?
Essas elites econômicas que estavam buscando espaço na política brasileira, elas encontram, e essas elites, elas são agrárias, são elites cafeicultoras que tomam o poder do país, tá? São elites agrárias, principalmente, claro, os cafeicultores, tá? Os cafeicultores que vão tomar o poder. Essa é a principal característica, tá? Para se manterem no poder, eles têm uma prática política que a gente estudou chamado de pacto dos governadores ou política dos governadores. Essas elites cafeicultoras paulistas, também cariocas e também mineiras, elas permitiam que as elites de cada estado mandassem nos seus estados, sem interferir lá dentro. Cada um fazia o que queria. Cada elite de cada estado, né, cada elite agrária, fazia o que queria, e o governo federal não intervia naquilo. Né? A única exigência que se tinha era que no período de eleição, essas elites locais deveriam eleger o candidato que o governo federal queria. Tá? Essa era a exigência. Isso está dentro do pacto dos governadores, ou política dos governadores, era chamado assim, né? Tu dava liberdade para as elites locais em troca, né, dos votos no período das eleições. E valia de tudo, né? Valia fraude e valia também uma coisa chamada voto de cabresto, tá? Que como o voto era aberto, as elites tinham como fiscalizar em quem o cidadão votava, né? Porque o voto era aberto, tinha que assinar teu nome lá e dizer em quem que tu votou. Então, vamos dizer assim, era fácil manipular as pessoas em função disso, né? Fora a troca de favores, etc e tal, tá? Então, as principais características dessa primeira república vai ser o quê? Essas elites agrárias tomando poder, né? Uma coisa chamada coronelismo, que é justamente essas elites locais mandando, né, em cada um no seu estado, né? E uma política de revezamento, que é outra característica super importante da Primeira República, que é uma política de revezamento de poder. As elites de São Paulo e de Minas Gerais, elas se revezavam no poder, hora uma, hora outra. Houve também casos de governadores do Rio de Janeiro, houve também até outros de outros estados, mas principalmente São Paulo e Minas Gerais. Por isso, esse período também é chamado de República Café com Leite, tá? Porque São Paulo, os cafeicultores, né, e os mineiros, além de cafeicultores, mas não era tão forte, mas principalmente produção de gado leiteiro, né, produção de leite, de queijo, etc e tal, daí que vem o nome Política Café com Leite ou República Café com Leite, tá? Principais características. Isso vai ter fim, a Primeira República, quando uma das partes não respeita esse acordo, e no caso foi São Paulo, né? Nessa onda de revezamento deveria vir um candidato mineiro, os paulistas não cumprem o acordo e mandam um outro paulista, né? Então os mineiros quebram esse acordo e vão se associar com outras elites agrárias. No caso, os mineiros vão se associar com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, e aí surge o nome de Getúlio Vargas, tá? Claro, por causa da política dos governadores, o Vargas perde a eleição, né? Por causa das fraudes, o voto de cabresto, aquela coisa toda, né? No entanto, o Getúlio Vargas, né, encabeçado por ele, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais e outros estados, fazem uma revolução para tirar esses paulistas do poder, né, a chamada Revolução de 30. Tá? E aí põe fim a essa Primeira República, e aí tem o início da segunda fase que a gente estudou, chamada de Era Vargas. A Era Vargas, ela vai ser dividida em 3 períodos, como a gente viu, né? Que é um governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. O governo provisório, ele vai ser o período até 1934, quando tem
a Constituinte, né? Então, o Vargas, ele tem até uma série de medidas modernas para a época, do tipo, ele dá o sufrágio universal, né, o voto para todos, porque antes o voto era somente para os homens e tinha que ter uma renda, não eram todos os homens que podiam votar, né. E agora, já no governo provisório, já vai ter voto para homens e mulheres, direito à educação, alguns direitos trabalhistas já se iniciam e etc. e tal. Quando da Constituição de 1934, estava prevista para 1938 uma nova eleição, tá? O Vargas, já nesse período, já deu sinais que ele não tinha intenção de deixar o poder e que queria permanecer no poder, né? Então, em 1937, um ano antes da eleição, quando deveria haver novas eleições para presidente, surge um chamado Plano Cohen, que seria uma suposta invasão dos comunistas no Brasil, né? Depois se viu que o plano, na verdade, era uma história, tipo uma literatura, vamos dizer assim, que um militar tinha escrito de como seria a invasão de comunistas no Brasil por conta da Revolução Russa, que já tinha havido, né? E o Vargas utiliza isso para sensacionalizar, né? E dizer que o Brasil estava sob ameaça, ele declara estado de guerra e ele acaba dando um golpe de Estado nele mesmo, né? E permanece no poder até 1945, dizendo, né, com a desculpa que o Brasil estaria sob ameaça, tá? De invasão e etc e tal, tá? Principais características desse Estado Novo, tá? Ele é um governo extremamente populista, né? Numa prática de governo em que tu dá alguns direitos para o povo, alguns direitos trabalhistas, tu não sana todos os problemas sociais, mas tipo dá migalhas para o povo e eles aceitam. Era um governo extremamente nacionalista e principalmente de uma forte influência fascista, tá? No sentido de culto ao líder, culto à nação. Não tinha partido porque ele suprimiu o partido, né? E ele assume e desenvolve um governo totalmente ditatorial, tá? Inclusive governando por decreto-lei, tá? O fim da era Vargas vai estar ligado à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil acaba entrando do lado dos Estados Unidos, lutando contra uma ditadura, né? E sendo que o próprio Vargas era uma ditadura. Então, e já estava enfraquecido esse lance, né, de ditadura, não poder escolher seus governantes, né? E aí o Brasil, de repente, lutando contra uma ditadura e lutando contra um governo supernacionalista, né? Então, na verdade, o Vargas acabou, vamos dizer, quando ele entra na Segunda Guerra, ele acaba declarando uma guerra para o estilo de governo dele, tá? 1945 tem o fim, então, dessa era Vargas e tem o início do período chamado período democrático, também pode ser chamado de período populista, tá? O mais adequado, eu acredito que seja período democrático, tá? É só a partir de 1945 que se tem, de fato, uma experiência democrática no Brasil, porque na Primeira República não eram todas as pessoas que podiam votar, durante a era Vargas menos ainda, né? Foi ditadura mesmo, na era Vargas, né? E aí tu tem a primeira experiência democrática no Brasil, tá? Ele é marcado na aula que a gente teve, a gente estudou cada um dos presidentes, né? O Eurico Gaspar Dutra, depois vem o Getúlio Vargas de novo, né? Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, que é o maluco aquele, e termina no João Goulart. Mas a gente pode resumir esse período
em momentos de abertura e fechamento ao capital estrangeiro, tá? Começa lá com o General Dutra, começa um desenvolvimento industrial, econômico, mas com capital estrangeiro, com empresas estrangeiras entrando no Brasil, né? O Vargas fecha a economia porque ele ainda aposta na ideia do nacional desenvolvimentismo, né? Ou seja, o Brasil tem que, o governo brasileiro tem que ser o proprietário dessas grandes empresas, né? Empresas, aí a gente viu lá a campanha do petróleo é nosso, o BNDES, né? O Banco Nacional do Desenvolvimento, que está aí até hoje. Teve outras empresas grandes de produção que eram todas proprietárias do Estado, por exemplo, aquela que teve a explosão da barragem, hoje ela é uma empresa privada, né? Mas ela surgiu, a Vale, né? Ela surgiu como uma empresa nacional, né? Todos no período do Vargas. Só antes de avançar aqui no resumo, só para lembrar, né, graças ao Vargas que se tem o conjunto de leis trabalhistas, e é por isso que ele é lembrado como o pai dos pobres, ou por isso que ele é um ditador tão amado, porque ele dá esses direitos trabalhistas, tá? Voltando, na segunda volta do Vargas, né? Depois vem Juscelino Kubitschek e aí sim, né? Ele não só abre a economia brasileira, como endivida o Brasil na história do plano de metas, né? O 50 anos em 5. Teve desenvolvimento econômico, claro que teve, mas às custas de empréstimos, né? E aí, quando chega ao final do governo, vem as contas para pagar, né? E não é só isso. No texto que a gente estudou, o produto interno brasileiro, a produção aumentou 76%, né? Que é uma superprodução. Agora, o salário não aumentou no máximo 15%. Então, o salário do trabalhador não acompanhou os lucros das empresas. Então, tinha uma forte dívida para o governo brasileiro pagar e uma insatisfação terrível dos trabalhadores brasileiros, né? Vem então o Jânio Quadros, né? Que ele é aquele sujeito extremamente controverso que a gente deu uma olhada. Eu vou centrar mais no governo do Jango, que ele vai repetir a receita do Vargas, ele vai fechar a economia brasileira, apostar de novo no nacional desenvolvimentismo. Qual é o problema do João Goulart? 1961 estava no auge da Guerra Fria. Os ânimos entre a União Soviética e entre os Estados Unidos estavam super acirrados, né? E se vocês se lembram, tinha também a prática da intervenção dessas duas potências nos outros países, tá? Essas medidas nacionalistas do João Goulart, as reformas de base, principalmente as reformas de base, né, essa coisa de fazer reforma agrária, de investir na agricultura, isso soou para as pessoas da época e soou para os Estados Unidos, soou como comunismo, socialismo, né? Então, o João Goulart, ele foi visto como uma pessoa como se quisesse fazer uma revolução socialista, comunista, sei lá o que, no Brasil, tá? Então, assim, a República, o período democrático, a gente pode resumir assim, nessas aberturas, né, e fechamentos da economia brasileira ao capital estrangeiro, sob forte influência da Guerra Fria, tá? E essa questão do populismo, ele vai ser uma coisa inaugurada pelo Vargas e que vai ser utilizado até os dias de hoje, ou como uma política propriamente dita, ou como uma propaganda apenas, tá? Em 1964, os militares, e sim com apoio, né, do governo dos Estados Unidos, eles implementam um golpe
no João Goulart, entendendo que aquelas reformas de base que ele estava fazendo era uma espécie de uma tentativa, um ensaio, né, de uma revolução socialista. O nome mais apropriado é regime militar, tá? É o nome mais apropriado. Por quê? Porque durante esse período havia eleições, e havia eleições indiretas para presidente, havia eleições diretas para deputados e senadores, tá? As capitais tinham interventores, tá? Não tinham prefeitos eleitos. Mas em outras cidades era eleição. Então, por que eu estou enfatizando isso? Por causa do termo ditadura, né? Numa ditadura pressupõe-se que não tem eleição nenhuma. No caso, nesse período, tinha várias eleições, inclusive, diferente da era Vargas. No Estado Novo não havia eleições, ele era o ditador e acabou o assunto, tá? E um ditador de influência extremamente fascista, mas foi adorado pelo povo por causa das políticas trabalhistas, tá? O caráter ditatorial do regime militar, ele vai vir justamente pela supressão das liberdades e pela perseguição de alguns opositores, tá? Então tinha perseguição, tinha tortura, inclusive, tá? Tinha tudo isso. Mas eu diria, hoje em dia até se usa o termo de regime cívico-militar, se usa muito esse termo, por dois motivos. Primeiro, porque ele teve apoio da classe média e da burguesia brasileira, ele teve apoio, e teve apoio por causa do medo comunista, porque achavam mesmo que João Goulart era uma espécie de um comunista disfarçado, né? E essas políticas trabalhistas a burguesia não gostou, essa coisa de dar direito para trabalhador e direito para pobre era coisa de comunista mesmo. Então, assim, ele teve apoio, o regime militar teve apoio, tá? E segunda coisa, porque teve muitas eleições em que não era um militar que estava no poder, por exemplo, em algumas prefeituras, em grande maioria das prefeituras, né? Porque era só capitais e grandes cidades que tinham interventores militares. O restante eram prefeitos civis, né? Os deputados e senadores, a grande maioria deles eram civis, tá? Por isso que hoje em dia se usa muito. Eu acho ainda que o termo mais adequado é o regime militar. Eu acredito que ainda é o termo mais adequado, tá? Principais características, então, tem essa supressão de diversos direitos e liberdades. Havia ainda uma Constituição, tá? Mas também houve os atos institucionais, que é uma espécie de, vamos dizer assim, umas carta branca para fazer o que quisesse, que é os AI, né? Que vai do 1 ao 5. Teve nesse período também algumas características nacionalistas, do tipo valorização da pátria, mas não tinha um culto ao líder como foi nos governos fascistas, tá? Isso não teve. Vai ter nesse período uma coisa chamada milagre econômico, que é um super desenvolvimento na economia brasileira, principalmente na indústria, só que ele vai repetir a receita do Juscelino Kubitschek, né? Tem a construção de um parque industrial enorme em São Paulo, só que essa construção foi às custas de empréstimos com os Estados Unidos. E aí o que acontece? Esse milagre econômico ele vai durar cerca de 4 ou 5 anos, e aí depois começa a vir a crise econômica, né? Porque esses empréstimos precisam ser pagos, né? E aí da onde é que vai vir o dinheiro? De impostos, e aí vem o processo de inflação, né? Os preços das coisas, dos objetos, começam a super encarecer, porque os impostos vão para as indústrias, a indústria não vai querer pagar, ela repassa para quem? Para o consumidor, né? Esses valores, né? Então, a partir de 1900 a gente deu uma olhada ali, né, 76, 78 por aí, né,
já começa o enfraquecimento do regime militar, né, a partir de 1980, 1982, já começa a abrir o regime militar, surgiu o pluripartidarismo, porque antes era só dois, né, era o Arena e o MDB, né, e aí em 1985 tem a eleição, mesmo que sendo indireta, né, a eleição do primeiro civil, né, como em 21 anos o primeiro civil. Pode aparecer a data 1988, porque quando é promulgada a sexta, né, e a que ainda está hoje, a sexta Constituição Brasileira. Tá? Então, pode oscilar nessas datas aí, 1985 ou 1988, tá? Viu? E mesmo assim, só com uma telinha eu falei um monte, né? Então, para estudar, né, eu deixei para vocês ali um material de apoio, acho que umas 8 páginas, né? Dá para ou imprimir, estudar, ou só pegar e ler ali, que eu botei em PDF, né? Dá para estudar por ali. Eu espero que vocês leiam o texto e que depois vocês tenham visto os vídeos para tentar enxergar aquilo que a gente estudou. O questionário de presença, ele é relativamente mais fácil, as questões são relativamente mais fáceis, tem só 3 alternativas. E a prova, aí sim, as perguntas são um pouco mais complexas, né, e vão ter 5 alternativas, então tem que dar uma estudadinha para fazer a prova, tá, pessoal? Então, eu desejo para vocês aí uma boa avaliação, feliz ano novo atrasado, né? E a gente vai se ver ainda na outra semana, porque eu vou dar aula de geografia para vocês, tá? Então tá, um abraço para vocês.